Lufthansa DC-10, Brasil, Alemanha, anos 70. Não é toda hora que a gente vai ver um flight report assim. Bem-vindo a bordo. E aí, tudo bem? Olha, muito obrigado pela sua audiência. Por favor, não se esqueça de deixar um like e recomendar o canal para os amigos. É super importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Chegou a hora da gente voar numa das minhas empresas favoritas, Deutsche Lufthansa. A gente vai voar na Lufthansa, mas não é um voo qualquer, é meu primeiro voo. O primeiro voo que eu fiz na vida. E como eu já era maluquinho, eu anotei tudo o que podia ser anotado. Fiz algumas fotos. Algumas, infelizmente, eu perdi, eu não consegui encontrar. E outras estão aí, nesse Flight Report. E eu adicionei às fotos originais algumas imagens escolhidas daquela época, algumas imagens emblemáticas do que era voar num DC-10 da Lufthansa. Então vamos nessa, porque é bom a beça e vocês vão curtir essa viagem no passado. 12 de dezembro de 1979, 14 horas e 28. Cheguei a Viracopos. Ao chegar, fui no terracinho e já vi que tinha outros aviões além do DC-10-30 da Lufthansa. A KLM tinha um DC-10, matrícula PH Delta Tango Bravo, um Boeing 707 da TAP Tango Bravo Echo e um 727 da Ladeco Charlie 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 Golf Delta. Fomos fazer o check-in no acanhado terminal de Viracopos e fomos imediatamente para a sala de embarque aguardar a chamada. 16h05 somos chamados, vamos a pé até o avião e eu lembro do calor de sair no pátio, verão em Campinas, aquele calorão, e a emoção de ver o DC-10 parado no pátio, assim, a boca já foi ficando seca. Embarquei, foi incrível entrar e sentir o ar-condicionado, sentei na janelinha, na classe econômica, bem ao lado do enorme motor número 1. Fazia bastante sol naquela hora, bastante calor. As portas logo foram fechadas, e às 16h17 os motores foram ligados. Som sensacional, indescritível. Assim. 3 minutos depois iniciamos o táxi e em mais 10 minutos a gente decolou. Uma curva ascendente à direita, a rodovia dos Bandeirantes passou embaixo de nós e a viagem foi rápida para o Rio de Janeiro. Menos de 30 minutos depois a gente já estava sobrevoando o litoral e a restinga da Manambaia, que é linda. Muitos CBs na rota, muitas nuvens. Também o horário, depois do almoço no verão. Iniciamos a descida. E realmente o litoral do Rio de Janeiro é uma coisa maravilhosa. Primeira vez que eu olhava para ele. Fomos manobrando e pousamos no galeão às 17h10. E ao taxiar para o nosso portão, a gente conseguiu ver 2 Boeing 727 da Transbrasil, Tango Yankee Mike, Tango Yankee Tango. Com mais 3 minutinhos, a gente estava estacionado no portão. Todos os passageiros desembarcaram e numa simpatia cortesia da Lufthansa, nós fomos convidados a aguardar o embarque no Senator Lounge, que é a sala VIP da Lufthansa, muito embora a gente estivesse voando de classe econômica. Ao descer da sala VIP, eu pude observar que o Concorde da Air France tinha estacionado ao lado do DC-10 da Lufthansa. E do outro lado, o 727 da Cruzeiro PPCJF, Charlie Juliet Fox. Quando eram 17h51, fomos chamados para o embarque através da gravação com a voz da maravilhosa Iris Letieri. Tomamos os assentos e a comissária logo passou oferecendo cigarros. Eram outros tempos. O trator nos empurrou às 18h27, quando a gente iniciou o pushback, e o comandante do voo, Schutzwein, fez o speech em alemão e inglês. Iniciamos o táxi rumo à pista 9 e atrás da gente veio um Boeing 707 da Varig, Victor Juliet Yankee. Alinhamos já no final da tarde e quando eram 18h43, finalmente partimos. Uma coisa maravilhosa, inesquecível ver o Rio de Janeiro. Um lindo pôr do sol se seguiu e eu fiquei curtindo a programação de música. Naquela época a gente recebia uns fones de ouvido de borracha enormes assim. E havia 6 canais de música, um deles só de disco music,
que na época era a minha música preferida. Logo depois foi servido o jantar. Por volta de 7h30 teve início o serviço na classe econômica. Serviram uma saladinha de camarão, uma carne refogada com cogumelos e de sobremesa uma tortinha de chocolate. Também experimentei pela primeira vez o pão preto alemão integral, que eu adorei. Terminado o jantar, apagaram todas as luzes, isso já por volta de 21 horas. Eu fiquei escutando música e também curtindo um filme, The Story of Oliver, que foi exibido na tela que ficava nas divisórias das cabines. Pouco tempo depois eu vi uma mancha avermelhada no horizonte, não entendi, era cedo demais para ser o pôr do sol, ou nascer do sol, e não era, era a lua nascendo, foi um espetáculo. Às 23h50, horário do Rio, as luzes foram acesas e o comandante iniciou que a gente iria iniciar a aproximação para Dakar. Passaram distribuindo toalhinhas quentes e os motores começaram mesmo a serem reduzidos, indicando que a gente ia descer. E aí já era por volta de meia-noite. Meia-noite 12, exatamente, pousamos e o táxi foi rápido. Eu nunca vou esquecer, quando as portas se abriram, um calor inacreditável tomou conta da cabine. Mas um calor, como dizem, senegalesco tomou conta da cabine. Eu fiquei de pé conversando com meu pai, desembarque não foi autorizado, nós tivemos que aguardar dentro do avião. Do lado de fora deu para ver aviões bem interessantes, um DC-8, um DC-9 e um Caravelle. Os motores foram ligados a 1h28, perfazendo aí 1h16 desde que a gente tinha pousado. Iniciamos o táxi a 1h32. Após a decolagem, a informação veio de que nós voaríamos ao equivalente a 11 mil metros de altitude e que o voo deveria durar 5 horas e 20 minutos. Aí sim, já cansado, eu consegui dormir um pouco, por volta de 3 horas de sono, e eu acordei por volta de 4h20 da manhã. Logo depois deu para ver o dia começando a nascer, uma visão indescritível. Toalhinhas quentes foram distribuídas e o café da manhã, muito saboroso também. Após o café ser retirado, a gente prosseguiu viagem, tempo bem fechado, às 6h55 pousamos. Logo estacionamos no portão A17 e após desembarcar eu fiquei namorando os primeiros aviões diferentes que eu vi da Lufthansa, Boeing 727, A300 e 2 Boeing 707, um da Lufthansa e outro da Condor. A gente passou pela imigração, a gente ficou também passeando um pouquinho pelo aeroporto de Frankfurt, que foi uma experiência extraordinária. E às 12h30 nós fomos ao portão A25 e embarcamos em um 737 da série 100, Boeing 737 original da Lufthansa. A matrícula desse avião que a gente voou era Delta Alfa Bravo Echo Yankee e ele era batizado em homenagem à cidade de Worms, a cidade alemã de Worms. Decolamos às 13h05 e num voo de apenas 30 minutos a Lufthansa ainda serviu uma caixinha de lanches que tinha um suquinho de maçã ou Apfelsaft, uma mousse de chocolate e um sanduíche de frios e pão preto. Estava tudo muito saboroso. O pouso no aeroporto de Munique, em Heim, o antigo aeroporto de Munique, foi às 13h35.
encerrando uma longa jornada desde o Brasil. Até por causa da excelência desses voos, eu nunca mais vou esquecer da Lufthansa. Eles foram impecáveis. Serviço, qualidade, o toque pessoal das tripulações, foi realmente tudo muito bacana. E claro, fazer uma escala no meio da madrugada na África deu aquele toque de exotismo para a viagem inteira. O DC-10 se transformou em um dos meus aviões preferidos desde então, assim como o Viracopos. Eu nunca vou esquecer Viracopos, porque foi de lá que eu fiz o primeiro voo na minha vida. Pois é, esse é um resuminho do que seria o meu primeiro voo na vida num DC-10 da Lufthansa. E aí, gostou? Eu sabia, né? É muito diferente você voar numa companhia aérea europeia que ainda tinha que fazer escala na África para reabastecer. E essa era a realidade de boa parte dos voos nos anos 70, até os anos 70, comecinho dos anos 80, os aviões não tinham autonomia para fazer a ligação América do Sul-Europa sem escalas. Era o caso desse DC-10 da Lufthansa. Então, acho que foi bacana a gente relembrar isso. E, de qualquer maneira, a gente vai estar sempre surpreendendo aqui no Flight Report com voos e viagens do passado, experiências bem únicas. Tá bom? Valeu, grande abraço e até o próximo Flight Report. Clear of the Hong Kong Air 330 for the